pública, nós temos no domingo de manhã às 9 horas, no domingo à noite, neste horário, às 19h30, às segundas-feiras, às 20 horas e terça, às 20 horas. Na verdade, o centro, a casa, tem atividade todos os dias, todas as noites, mas como palestra pública, esses 3 dias, domingo, segunda e terça. E no próximo domingo, nós teremos uma palestra um pouquinho diferente. É uma palestra ecumênica. Nós tivemos oportunidade já de acho que uns 2 meses atrás, de convidarmos um evangélico para fazer uma palestra aqui no centro. Foi muito bem recebido e foi ótimo, inclusive foi transmitida também, E esta palestra do domingo que vem também vai ser transmitida, acho que pela Simone, Simone? E nós queremos fazer o convite. Dessa vez seria 2 representantes, um do Candomblé, outro da Umbanda, Mãe Lourdinha e Pai Eduardo. E aí nós podemos fazer a pergunta, qual a intenção? O nome já está dizendo, palestra ecumênica. Daqui a alguns meses estaremos convidando talvez padre ou freira também para vir aqui fazer uma palestra para nós. Isso é uma iniciativa do Edmir Garcia, que ele está fazendo já esse trabalho há algum tempo, inclusive representando o centro, a doutrina espírita nesses encontros, e ao mesmo tempo está trazendo também para a casa espírita. É sempre importante nós começarmos a olhar, a observar aqueles que supostamente são diferentes. Nós vamos perceber que não existe diferença. Quando está com o coração limpo, puro, está com a boa intenção e o amor dentro de si, certamente as diferenças se acabam. Então a melhor forma de estiparmos um pouco essas tais diferenças, entre aspas, é realmente conhecendo. Então vai ser uma oportunidade de nós conhecermos um pouquinho mais a respeito do Candomblé e da Umbanda, e ao final da palestra, dessas 2 pessoas que estão convidadas, nós teremos algumas perguntas, as pessoas poderão fazer perguntas, Então está feito o convite, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, tá bom? Com feito o dado os recados, vamos nos prepararmos agora para a oração. Deixarmos a ambiência tranquila, em paz. Paz esta que todas as vezes nós falamos, não aquela que nós entendemos, não aquela que é nossa, porque a nossa paz não é duradoura. Com o olhar, com palavra mais ríspida, com um pensamento maldoso, já é o suficiente para sairmos daquele normal, de uma certa forma agredirmos, retrucarmos, reagirmos. Então, quando falamos em paz, nós nos lembramos de Jesus, nosso Mestre amado, na certeza que essa paz vinda de Jesus é duradoura. Ele nos passa através da sua mensagem, nos passa através dos seus atos, e por que não dizer, nos passa através da sua presença. Mas para ver, enxergado e sentido, é necessário que tenhamos o coração tranquilo também, o coração aberto, para que possamos receber a sua mensagem, a sua influência. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. E aproveitamos para pedir por nós que estamos aqui, por nossos familiares, que talvez não se encontrem aqui, mas nos seus lares, talvez distante, mas certamente estão em nossos pensamentos. Aqueles nossos amigos, talvez inimigos, enfim, pessoas que não conhecemos, mas que também necessitam da sua paz. E por falarmos em paz, este nosso país que neste momento está passando por tantas atribulações, e hoje talvez um pouco mais, devido às eleições, devido às disputas, certamente é necessário pedirmos também pelo nosso país, pela nossa cidade, pedir por aqueles governantes que estarão assumindo e que certamente, às vezes apenas uma caneta, um ato, pode prejudicar ou beneficiar milhares ou milhões de pessoas. Pedimos por eles também. Por último, Senhor, pedimos por nós, que tenhamos condições de seguirmos adiante, na certeza de que quando estamos orando,
Quando estamos pedindo, nós somos agraciados, nós somos atendidos. Que esse atendimento seja feito agora, neste momento, através dos nossos pedidos, ou talvez em algum outro momento. Mas o importante é que venha de Ti, Senhor, porque nós sabemos que Tu sabes exatamente aquilo que nós sentimos e aquilo que precisamos. Por isso te pedimos, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então nós convidamos o Paulinho para nos falar, hoje com o tema, a missão dos espíritas. Olha só, vai puxar nossa orelha, hein, Paulinho? Muito boa noite a todos, boa noite aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muito sempre o amigo Carlos, que nos concede oportunidade de retornarmos sempre a esta casa abençoada. Sempre é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês. Como o Carlos comentou, né, o tema, Missão dos Espíritas, ele disse que não vai, dizendo a mim, não vai puxar a nossa orelha. Eu não vou, mas os espíritos vão. Podemos ter a certeza que um puxãozinho de orelha virá. Mas eu penso que é para que a gente acolha, né, essa orientação espiritual, é sempre de bom grado para a gente crescer espiritualmente. Quando pensamos, né, em missão dos espíritas, ou pensamos em uma missão, é muito importante, primeiramente, entendermos o sentido da palavra missão. Estudando a obra de Kardec, nós vamos perceber que o codificador usou a palavra missão em duas situações diferentes, em dois momentos diferentes. Ele usa, né, primeiro a palavra missão no sentido específico da palavra, se referindo aos grandes missionários, né, que a Terra já conheceu, enviados do Cristo, missionários que vieram em épocas diferentes da humanidade e que beneficiaram um grande número de pessoas, uma coletividade, né? Não só pelo que eles ensinavam, mas muito mais pelo que eles vivenciavam daquilo que ensinavam. Porque é importante a prática, né? Não só o que se fala. Então entendamos primeiro missão nesse sentido específico da palavra, grandes missionários. Mas quando a gente estuda Kardec, nós vamos perceber que ele também se refere, ele usa a palavra missão para se referir a tarefas menores. Por exemplo, dentro do lar tem missão. A mãe, o pai, a maternidade, né, a paternidade, a educação dos filhos, é uma missão importante. E Kardec usa a palavra missão. Na casa espírita, quantas tarefas, né? A mediunidade, tantas outras formas de trabalho na casa espírita, são missões também, né? Então entendamos assim, existe essa outra forma de usar a palavra missão num sentido que vai contribuir para ajudar um número menor de pessoas. Aqueles missionários com tarefas menores, né? Mas que também tem a sua importância. E que seria, né, o nosso caso, essas pequenas missões. Então, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito bela do Espírito Erasto, e ele dá o título Missão dos Espíritas, onde eu busquei o tema aqui para a nossa palestra de hoje. E Erasto diz assim: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação
os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Já começa um puxãozinho de orelha aqui, né? Erasto. Então ele começa dizendo: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. Ele não está dizendo apenas ó espíritas. Aqui a gente precisa fazer uma diferenciação. Quando nós nos tornamos espíritas, que a gente começa a frequentar a casa espírita, a gente até se envolve com algum trabalho na casa espírita, a gente começa a estudar a doutrina, então nós dizemos que nós nos tornamos espíritas, a gente assume nessa condição. Mas eu creio que existe um segundo momento que a gente precisa avançar, porque nós todos somos espíritas, creio, né? Mas o segundo passo é quando... Então esse primeiro passo é quando a gente entra para a doutrina. O segundo momento é quando a doutrina entra em nós. Aí é outra coisa. Quando que a doutrina entra em nós? Quando nós nos transformamos moralmente. Quando nós passamos a vivenciar aquilo que aprendemos com a doutrina. Então, a hora que ele diz, ó verdadeiros adeptos, eu entendo que é para esses que fizeram essa transformação, que conseguem já viver aquilo que está aprendendo com a doutrina. Lógico que ninguém de nós é santo, nós temos muito que caminhar ainda, nós temos muitas imperfeições, não estamos falando disso, mas estamos dizendo que nós precisamos analisar se a doutrina já fez essa transformação em nós, ou melhor, se nós já fizemos essa transformação que a doutrina nos propõe, né? Então nós seríamos esses verdadeiros adeptos do Espiritismo. É para esses que Erasto está dirigindo a mensagem. Então ele diz, sois os escolhidos de Deus. Não deixemos a vaidade tomar conta, né? Nós não somos escolhidos de Deus no sentido de que somos melhores que outros. Não, jamais. Mas podemos entender no sentido de que esses que fizeram essa transformação, de alguma forma, já estão mais preparados para trabalhar na seara do Cristo, dando bons exemplos, levando a mensagem espírita. São aqueles que apresentam muitas imperfeições, trazem um passado de erros, né, comum a todos nós, mas que já conseguem, né, transformar o seu íntimo, já conseguiram viver de forma um pouco melhor do que antes de conhecer a doutrina. Clareando um pouco o nosso entendimento, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 17, Sede perfeitos, né? Tem uma mensagem, um tópico chamado Os Bons Espíritas. E Kardec diz, aquele que, com razão, aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina, de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então vejam que Kardec está se referindo a esses bons espíritas, né, como aqueles que fizeram essa transformação moral. Se encontram num grau de adiantamento moral mais elevado que a condição mediana da Terra. Porque a humanidade vem numa condição mediana. Começam, né, a desenvolver.
uma moral um pouco mais elevada, um pouco mais éticos. Então veja, um bom espírita mostra isso nas pequenas coisas. O bom espírita não precisa ser fiscalizado para cumprir as leis humanas, por exemplo. E é importante pensarmos nisso. O bom espírita, por exemplo, respeita velocidade de trânsito, uma coisa simples. Se ele sabe que aquilo é colocado para preservar a segurança, por que não respeitar? Não precisaria de multas, fiscalizações. A ética e o senso moral dessa pessoa fazem com que ela respeite. E tantas coisinhas pequenas que já começam a mostrar que nós já compreendemos a mensagem, que é preciso fazer mudanças em nós. E ele diz também que esse bom espírita, o verdadeiro espírita, tem uma percepção mais clara do futuro. O que seria isso? É quando nós vivemos como espíritos imortais que somos. Porque todos nós acreditamos na vida futura. Sabemos que a vida prossegue após a morte do corpo. Mas aí é preciso pensar, nós vivemos como imortais? Aí é outra coisa. Saber é uma coisa, viver é outra. Quando a gente vive como imortal, como diz Kardec aqui, a gente valoriza mais as pessoas do que os bens materiais. Por exemplo, quantas pessoas que rompem amizades por causa de pequenos prejuízos financeiros, valoriza mais as coisas. Outra coisa, quantas pessoas se frustram porque dizem que não têm a vida que gostariam de ter, ou percebem que não conseguirão alcançar aqueles objetivos que gostariam de ter nesta existência. E o imortal, como enxerga isso? Enxerga tranquilo, ou deveria, né? Porque a pessoa que se sente espírito imortal tem a certeza de que aquilo que não é possível fazer hoje, nesta existência, fará em existências futuras. Então isso não é motivo de grandes abalos, né? Então Erasto continua dizendo: ide e pregai a palavra divina. Falemos da doutrina, levemos a mensagem de luz aos desorientados, levemos consolação aos aflitos. Mas aqui nesse ponto, né, meus amigos, não quer dizer que nós devemos converter todas as pessoas. Não é isso. Quando a gente encontra alguém que vive bem na sua crença, que está alegre e feliz com a sua religião, por que trazê-la para o Espiritismo? Não há necessidade. Cada religião faz a sua parte na Terra. Então, quando ele diz ide pregar e levar a mensagem, a doutrina espírita não está em busca de proselitismo, nós já entendemos isso. Não é para encher a casa espírita. Cada pessoa tem o seu momento. É para que a gente não perca a oportunidade de levar a mensagem para aqueles que estão sedentos, que estão desorientados, que estão carentes. E aqui eu me lembro de Francisco de Assis. Creio que vocês conhecem a frase que ele disse, importante, mas vamos relembrar. Ele disse assim: pregue o Evangelho o tempo todo. E se for preciso, use palavras. Nossa, que frase maravilhosa essa. Pregar o Evangelho sem falar. Como seria? Por exemplo, dentro do lar, nós temos condição de fazer isso todos os dias.
Aquela pessoa que vive no lar os princípios cristãos, que é tolerante, que é paciente, que respeita o outro da forma como é, está pregando o Evangelho e não está falando nada. É o exemplo, é a vivência. Então todos nós podemos fazer isso. E ele diz, porque é chegada a hora de sacrificar hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Aqui é um ponto muito importante para a nossa missão dos espíritas. Pensemos bem nisso. Nós estamos conscientes disso que está falando Erasto? O que seria sacrificar ocupações fúteis? Às vezes a pessoa diz assim, eu não posso assumir um compromisso porque a minha agenda está lotada. Eu tenho compromisso segunda, terça, quarta, quinta, semana inteira. O que Erasto está dizendo para nós? Dá uma olhadinha na sua agenda e vê quais são os seus compromissos. Será que não pode ter ocupações fúteis? Puxão de orelha. Mas é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente tem a agenda lotada, mas de coisas que não edificam. Ocupações para o corpo e não para o espírito. Não tem nada de errado em termos do nosso momento de lazer, né, de alguma coisa que nos agrada, mas a agenda lotada, que não dá para assumir um compromisso, então é para se pensar nisso. Mas, ao mesmo tempo que eles puxam a orelha, vem o alerta. Nós não somos obrigados. A doutrina espírita não impõe nada. Porque Jesus, que é o mestre, ele fez o convite. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Convite, se alguém quer. Não está impondo nada. Mas a partir do momento que nós dizemos eu quero seguir, aí tem algumas situações, né? Condições. Negue-se a si mesmo. O que seria isso? Deixe um pouco de lado as suas preocupações consigo mesmo, porque a gente pensa muito em nós, nossos interesses, tudo aquilo que nos convém. Então, para seguir Jesus, é preciso deixar um pouco de lado as nossas preocupações conosco, enxergar um pouco o outro, que às vezes tem necessidades muito maiores que a nossa. Tome a sua cruz. Outra coisa importante, Jesus não promete isentar-nos das vicissitudes da vida, se quisermos segui-lo. Não, tome a sua cruz. Quer dizer, vamos continuar da mesma forma com as dificuldades, com as lutas, com as provas, com as expiações, tudo igual. Mas teremos a disposição em servi-lo, em agirmos de acordo com seus exemplos, dentro das nossas possibilidades. E siga-me, lembrando que Jesus é modelo e guia, conforme diz o Livro dos Espíritos. Guia é aquele que mostra o caminho, nos mostra o rumo por onde seguir. E modelo é aquele que deve ser copiado. Porque muitos dizem, viver o Evangelho é para Jesus. Não, é para nós. Jesus ensinou. A gente tem que copiar, tentar fazer o máximo que conseguirmos, né, do que ele ensinou. Bom, mas Erasto está dizendo para a gente divulgar a doutrina. Para a gente divulgar é preciso conhecê-la. Então a importância de estudar o Espiritismo. E Joana de Ângeles, através de Divaldo, ela diz assim: mais do que nunca, portanto,
se afigura a necessidade consciente do estudo espírita, como veículo de libertação da consciência e rota iluminativa na viagem da evolução. Olha que importante, conhecendo a doutrina espírita, nós vamos alcançar a libertação da consciência. Importante isso. Lembremos que Jesus disse uma frase de acordo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê? Que libertação da consciência é essa? Quando nós conhecemos, estudamos a doutrina, passamos a conhecer um pouco melhor as leis divinas, não é? Conforme conhecemos melhor as leis, o que Deus espera de nós, passamos a agir de forma melhor. E assim vamos nos libertando, né, desse desconhecimento, dessa ignorância das leis divinas. Mas libertamos também da culpa. Nós somos escravos dos erros do passado. Quando nós erramos com alguém, um exemplo, a gente prejudicou o outro. Naquele momento do erro, a gente está contraindo uma dívida com a lei divina e perante nossa consciência. Quando a gente estuda, conhece mais e compreende o melhor caminho, nós vamos agindo cada vez de forma melhor. Porque vejam, quando a gente erra e se compromete com alguém, cria-se uma dívida, nós perdemos liberdade. É importante isso, pensar. Nós perdemos liberdade porque quando vamos reencarnar, nós não somos livres para escolher, eu quero uma próxima reencarnação da seguinte forma, fazer isso, aquilo. A gente está preso àquele compromisso do passado. Nós não estamos totalmente livres. E conforme conhecemos as leis e agimos de acordo com essas leis, cada vez somos mais livres. Por isso que tem uma frase de Lísias, eu trouxe aqui porque eu achei maravilhosa essa frase no livro Nosso Lar. O personagem Lísias diz assim: só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, e todavia é a expressão da verdade. Parece mesmo paradoxo, né? Porque a gente pensa, se eu obedeço, eu não estou sendo livre, eu não estou fazendo o que eu quero. Não é? Parece um paradoxo, mas é preciso compreender. O que Lísias está dizendo é que quando a gente obedece às leis divinas, como que Jesus sempre dizia, eu faço a vontade do Pai. Quando a gente aprende isso, a viver de acordo com as leis divinas, nós seremos totalmente livres para planejar próximas reencarnações. Não precisaremos retornar com expiações, com resgates do passado, mas com provas apenas. Trabalharemos em missões de auxílio. É liberdade. O conhecimento que leva à liberdade. E a mentora ainda diz, né? E é rota a doutrina, né? É rota iluminativa na viagem da evolução. Por quê? Na nossa longa jornada evolutiva, né? A doutrina é uma grande luz que vai clareando o caminho. É a doutrina do Cristo. Agora eu trago aqui uma mensagem de Emmanuel, que eu considero muito alertadora. Emmanuel é até um pouco duro nessa mensagem, mas ela é um alerta para nós que queremos, né, fazer o nosso melhor. Ela está no livro Religião dos Espíritos, na psicografia de Chico, chamada Doutrina Espírita. E Emmanuel começa dizendo: toda crença
é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Vejam só, ele começa alertando aquilo que já comentamos, que toda crença é respeitável. Entendamos isso, que é preciso respeitar aqueles que estão bem na sua crença. Não é preciso trazê-los. Não vamos preocupar com o proselitismo. E a fidelidade à doutrina, por exemplo, pensando na casa espírita, como que é importante a casa viver de acordo, com os postulados da doutrina. A hora que a gente entra no centro, percebe que a doutrina, que a casa, os dirigentes, estão seguindo os postulados propostos por Kardec, pelos espíritos. Essa fidelidade, essa pureza doutrinária, que é tão importante, porque existe uma diferença entre doutrina espírita e movimento espírita. Doutrina espírita é o que contém os livros, o corpo da doutrina, que é perfeito. Agora, movimento espírita é o que nós, espíritas, fazemos daquilo que aprendemos. E nem sempre os espíritas são coerentes, Então é preciso essa fidelidade, outro ponto importante. E também no sentido pessoal. Como é importante nós vivermos como bons espíritas, darmos os exemplos daquilo que aprendemos, dentro das nossas possibilidades. Mas é tão bom quando a gente percebe que nós começamos a modificar hábitos, começamos a nos tornar um pouco melhores, a cada dia, nesse propósito. Então continua Emmanuel dizendo, espírita deve ser o teu caráter, olha só, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Quer dizer, quando nós estamos num processo de reabilitação, a gente sente que nós erramos, e é normal. A gente erra, se levanta, cai de novo, Mas naquele momento que a gente está reerguendo-se, que a gente está se melhorando, recuperando de um erro, ele diz, mantenha o caráter espírita, responsabilidade, coerência nas atitudes, justiça, e assumir as consequências do erro. Porque às vezes a gente erra, e para corrigir esse erro, a gente agrava mais, se não formos responsáveis, assumindo as consequências dos nossos erros. Isso é caráter espírita. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Olha só, Quando a gente está enfrentando provas duras na vida, vamos dar um exemplo, estamos enfrentando uma prova de escassez de recursos financeiros, estamos numa dificuldade financeira. Ele diz, espírita deve ser a tua conduta até nessa hora. Honestidade, dignidade, não tirar proveito de situações, ou seja, perseverarmos nessa conduta espírita, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Isso é prova de que estamos buscando ser, bons espíritas. E olha ainda o que ele diz, espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo, respire em aflitivos combates contigo mesmo. Aqui eu entendo assim, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a mergulhar para dentro de nós mesmos e começamos a perceber quanto que nós temos de imperfeição, porque às vezes a gente não percebeu ainda. Muitas pessoas não se deram conta de quanto tem para trabalhar em si mesmo. Mas aquele que começa a se conhecer, esse autodescobrimento,
Aqui que Emmanuel está dizendo. Espírita deve ser o nome de teu nome. Assim como o nome, né, identifica a minha personalidade atual. Espírita deve ser o nome de meu nome. É como se a gente conjugasse o nome com o ser espírita. Deveria ser a essência da nossa personalidade, se lembrar sempre, eu sou espírita, eu quero ser alguém melhor. Essa busca de referência maior para encontrar forças, né, para a luta. E nesse ponto é muito importante lembrar Kardec, quando ele define, né, o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, que já comentamos o quanto é importante essa transformação, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então está claro, o espírita não é santo, não é alguém que está pronto, porque muitas vezes nós nos sentimos que não merecemos o título de espírito. Não pode ser assim. Às vezes a gente não sente que tem tantos erros e a gente fala, eu não mereço ser chamado espírita. E para amenizar isso, eu me recordo de uma história de Humberto de Campos, que ele conta sobre uma reunião mediúnica que estava ocorrendo. E naquela parte final da reunião, quando o mentor deixa a sua mensagem, era o Bezerra de Menezes quem trazia a mensagem final. E ele falava, né, daquela forma edificante, e uma pessoa da reunião interrompe Bezerra com certo azedume e diz assim, Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Eu estou cansado de hipocrisia e eu falo contra mim mesmo, dizia esse companheiro. Por acaso eu posso me dizer espírita cristão? E ele continuava dizendo, eu vejo-me fustigado, né? Percebo em mim egoísmo, intolerância, começou a listar os defeitos. Eu tenho maledicência, cobiça, quando eu menos espero, estou prejudicando o meu próximo. A ambição ainda mora comigo. Bezerra, eu posso me declarar espírita com tantos defeitos? Aí o benfeitor, né, calmo, sereno, ele responde, eu também, meu amigo, ainda estou em meio a todas essas mazelas, e sou espírita cristão. Como assim? O outro pergunta, você, Bezerra? Perfeitamente, meu amigo, todas essas imperfeições ainda me acompanham, mas existe um ponto que eu não posso me esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas, essas imperfeições. Eu me comprazia em meio a todas essas mazelas. Mas agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E diz ele, como você vê, há muita diferença. Então aqui para a gente perceber isso, né, meus amigos? Nós temos sim muitas imperfeições. A diferença está em se acomodar a elas ou lutar para vencê-las, né? E Emmanuel continua, doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Vejam, doutrina do Cristo. Será que nós estamos conscientes disso? É o Consolador prometido por Jesus, que viria à Terra no momento certo, para nos ajudar nesta hora de transição planetária, modificarmos nossos hábitos, nos tornarmos alguém melhor para merecermos a terra renovada. E Emmanuel conclui, guarda-a, pois, quer dizer a doutrina,
Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Olha só, guardar a doutrina como responsabilidade mais alta, nossa referência de vida, aquilo que mais valorizamos, que nos ajuda a buscar o melhor, a vida no bem, o trabalho no bem, a caridade verdadeira. Porque um dia vamos prestar contas. Muito será pedido a quem muito recebeu. Quanto mais compreendemos, mais nós temos consciência disso, né? Então, no capítulo 20 também do Evangelho segundo o Espiritismo, tem outra mensagem que nos ajuda a compreender essa nossa missão espírita. É a mensagem ditada pelo Espírito de Verdade, chamada Os Obreiros do Senhor. E ele diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Olha que importante. Época de transição planetária, época de conflitos crescentes. Na obra de Kardec, no livro Obras Póstumas, foi dito pelos espíritos que o número de suicídio cresceria assustadoramente. E a gente vê isso, infelizmente. Essa época difícil que estamos enfrentando. A casa espírita cada vez mais acolhendo necessitados de toda a ordem. Então a gente percebe a importância e a necessidade do trabalho em equipe, para essa prática do amor verdadeiro, desinteressado. E olha o que ele diz, né? Impor silêncio aos vossos ciúmes e discórdias. É o melindre. Infelizmente, o melindre que muitas vezes atrapalha o trabalho na casa espírita. Quantos que às vezes abandonam o trabalho por causa disso? Ciúmes, discórdias, pequenos probleminhas. Olha a importância dessa responsabilidade do trabalho juntos, com mais tolerância, com mais amor, com mais compreensão. Então a gente vai percebendo que essa nossa missão se faz em várias frentes, mas jamais descuidarmos de divulgar a doutrina. Na hora certa, para a pessoa certa. Porque quando a gente é iniciante na doutrina, quando a gente conhece a doutrina, eu creio que vocês passaram por isso, a gente tem aquele ímpeto de falar para todo mundo, de trazer todos, porque a gente vê o quanto é bom para nós queremos para todos. Então a gente fala, fica até cansativo. Depois a gente acomoda, passa um tempo, podemos passar por outro extremo, não falar mais. Então é preciso ter esse ponto de equilíbrio. Saber a hora certa, a pessoa certa, mas não nos negarmos a compartilhar dessa luz que nós recebemos. Porque eu vou trazer uma historinha para encerrar, que retrata isso, a importância de divulgar essa doutrina abençoada. Essa crônica chama Espiritismo e Divulgação, Humberto de Campos. Está no livro Cartas e Crônicas, psicografia de Chico Xavier.
Eu vou narrar aqui com as minhas palavras, para ficar mais simples, né? Diz Humberto de Campos que um advogado muito bom, chamado Joaquim Mota, espírita desde a sua juventude, ele tinha ideias próprias a respeito da divulgação da sua crença. Joaquim Mota era daqueles que achava que não devia falar de religião para ninguém. E assim ele fazia. Ele não falava, não divulgava, ninguém sabia nem a sua religião. Ele tinha na casa dele uma biblioteca lotada de livros, aberta aos amigos que o visitavam, mas nenhum livro espírita. Os livros espíritas ficavam trancados na cômoda do seu quarto. E ele não era uma pessoa maldosa, não era. Era um homem responsável, sincero, mas espírita à moda dele. Ele achava que não devia falar de religião. E Humberto de Campos diz nessa crônica que é justamente esse homem que ele, junto de outros amigos espirituais, foram socorrer em uma madrugada, porque Joaquim Mota estava aflito, desesperado, e ele fez uma prece ardente, pedindo ajuda naquela hora. É que um amigo seu, muito amigo, como um irmão, havia desencarnado. Licínio Fonseca era sócio de Joaquim Mota. Conviveram juntos durante 26 anos. E os dois agora estavam na faixa dos 60. E Joaquim Mota estava perturbado com a falta do companheiro que desencarnou. E ele pedia insistentemente que os bons amigos espirituais o levassem até onde estava seu amigo Licínio na espiritualidade. Então Humberto de Campos diz que foi atender a prece desse homem. Chegaram no apartamento dele, esperaram ele adormecer, desdobrado, na hora do sono, levaram Joaquim Mota até a colônia espiritual onde estava seu amigo. Quando ele chegou junto do amigo e viu, Licínio chorou de alegria ao rever o amigo Joaquim Mota. E Humberto de Campos diz assim: seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou entre eles. Então a conversa entre os dois começou. E lembremos, meus amigos, uma coisa importantíssima. Joaquim Mota nunca tinha falado para Licínio de espiritismo. Ele não falava. E era seu irmão, seu amigo querido. E Licínio começa a dizer: Mota, meu caro Mota, a morte é apenas uma mudança, meu amigo. Cuidado, Mota. Quanto tempo eu perdi na minha ignorância espiritual. Você sabia, Mota, a vida continua. E Mota responde: eu sei disso, meu amigo. Desde muito cedo eu sei sobre a imortalidade da alma. Mas, Mota, você sabe que o homem na terra é um espírito habitando um corpo temporariamente? Sei sim, meu amigo. Mota, você já foi informado que quando nós nascemos na terra, nós levamos dívidas do passado, nós temos resgates a cumprir, Mota. Sei, meu amigo, é a lei da reencarnação. Mas, Mota, meu amigo, você entende que as nossas esposas, nossos filhos, parentes e amigos já viveram conosco antes?
Muitas vezes nós estamos juntos para resgatar débitos, Mota. Sim, meu caro, eu sei disso. Eu tenho plena convicção disso, dizia Mota. Mas, Mota, meu amigo, não é possível. Você compreendeu que os recursos do plano físico, todos os bens que nós temos no mundo, são empréstimos de Deus para a gente realizar todo o bem que é possível? Sei, meu amigo, sei sim. Nesse instante, Licínio desvairou-se, olhava à sua volta com um olhar esgazeado e gritou para ele: fora daqui, embusteiro, fora daqui. Mota, assustado, dizia a ele: mas Licínio, sou eu, seu amigo. Nunca, embusteiro, mistificador. Se meu amigo conhecesse essas realidades, jamais teria me deixado no suplício da ignorância. Meu amigo Joaquim Mota é um enganado como eu. O meu melhor irmão nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado em trevas. Nesse instante, Mota, em lágrimas, tentava justificar, mas os espíritos amigos o levaram de volta a seu lar, e ele desperta, assustado, lembrando-se perfeitamente daquele diálogo, e ele abre a janela do apartamento em busca de ar, sufocado, desesperado. Ele contempla os prédios vizinhos aos seus, e naquela hora ele ficou a imaginar que dezenas de pessoas, muito provavelmente, estavam deixando a vida física naquela hora, partindo rumo à espiritualidade, e em que condições? E naquele mesmo instante, ele passou a reconsiderar a sua forma de agir, não mais se negaria a compartilhar das luzes que recebera com a doutrina. Assim também nós, meus amigos, que a gente tenha essa sabedoria, saber o momento certo, a pessoa certa, mas levemos luz aos corações aflitos, consolo aos desesperados. Vamos passar agora ao passe, que será aqui no salão, de forma coletiva. Queridos irmãos, companheiros de jornada, vamos neste momento nos prepararmos para o passe. Como falamos de início, necessário trazermos no coração aquela paz quando estamos em oração. E certamente, Senhor, nós estamos em paz, porque tivemos a oportunidade de aprendermos mais um pouco, entendermos que todos nós somos missionários, que a nossa grande missão começa de uma forma diminuta, em nosso lar, com aqueles que estão ao nosso lado, trazendo a necessidade, a transparência, do entendimento, da conversa, da bondade, estendendo um pouco mais para o local de trabalho e para a sociedade como um todo. Que bom
a oportunidade deste aprendizado. Que bom o entendimento, no sentido de que a vida continua, e se assim o é, devemos prestar atenção nos nossos atos neste momento, porque certamente terá consequências. E a partir daí, sabedores de tantas coisas interessantes, sabedores de que esta vida que nós estamos vivendo, neste momento, não é a única, e consequentemente, temos que pensar em nossos atos futuros. A partir daí percebemos que já temos condições de seguir adiante, não com os problemas que não existem mais, mas com a sabedoria de resolvê-lo. Senhor Jesus, já estamos em condições então de pensarmos não apenas em nós, mas nos nossos familiares. Aquelas pessoas que não conhecemos, estão adoecidas, padecendo também em seus lares, hospitais, presídios, manicômios, enfim, em tantos lugares de sofrimento, e muitas vezes nós não percebemos, ou então não pensamos a respeito. Que possamos neste momento, através dos nossos melhores pensamentos e vibrações, chegar até esses corações aflitos, fazer com que se acalmem, se tranquilizem, e aquela dor que muitas vezes está insuportável, passe pelo menos a ser suportável. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da oração, pela oportunidade da fala, do ouvir, do entender, do caminhar, mas sobretudo de amar. Amor tão necessário para todos nós, necessário para o nosso país. Que ele possa ser inundado neste momento, através das nossas melhores vibrações, com tudo aquilo que nós temos de melhor. Sabemos que é apenas um grãozinho de areia numa praia, mas faz parte deste universo, faz parte deste mundo que o Cristo nos trouxe e nos pediu para segui-lo, para entender, mas principalmente para praticar. Depois, se for necessário, como ouvimos, também falar. Que tenhamos isso em mente e certamente, Senhor, a nossa vida não vai se modificar. Os problemas continuarão, mas estaremos enxergando de uma outra forma, bem mais tranquilo, com aquela paz duradoura, com a paz do Cristo, mesmo nos momentos de turbulência. Que os nomes que estão aqui no caderno, que todos nós que estamos aqui presentes, aqueles nossos irmãos e irmãs que estão nos seus lares, através das redes sociais, todos possam ser beneficiados neste momento, através da oração, através dos nossos melhores pensamentos. Obrigado, Senhor, que tenhamos todos uma boa noite, uma boa semana, mas principalmente uma boa vida, através da nossa consciência de que todos nós somos missionários, missionários do bem, missionários do Cristo. Te pedimos, Senhor, esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Temos água fluidificada ao final do salão.